Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem, dispostos e continue sendo proveitoso esse nosso tempinho aqui, né? Desde já não posso deixar passar batido, né? Embora faça parte do presbitério, agradecer, né? A oportunidade de estar aqui também com vocês. É verdade que ontem à noite eu vim, já tive que voltar, que hoje cedo eu trabalhei, daí eu cheguei 2 horas. Então tá um pouco corridinho, mas já passar um tempinho aqui e ver as ministrações daqui para frente vai ser muito proveitoso para mim. E aí hoje eu queria ver com você, no capítulo 2 de Apocalipse, a igreja de Tiatira ou Tiátira. Depende muito de quem está falando, mas eu vou sempre no Tiatira, que eu acho que soa mais bonitinho esse nome para essa igreja ou essa carta que foi escrita, né? Obrigado, Cláudio, para essa igreja. E só reforçando, temos caminhado, né? Caminhado nesse livro, ou pelo menos nesses 2 capítulos do livro de Apocalipse, né? Sabe que grande parte de nós conhece só até o capítulo 4, ou 5 no máximo. Porque depois dali o negócio vai virando um negócio tão monstruoso que a gente meio que desiste de ler esse livro. Mas deixa eu só lembrar uma coisa muito importante para você. Apocalipse é um livro que ele basicamente fala sobre esperança, fala sobre consolo, e ele também fala sobre exortação. E, geralmente são essas 3 trilhas que a gente tem. E se a gente às vezes tenta criar muita coisa em torno desse livro, é sempre importante ressaltar que o livro de Apocalipse, a mensagem é única, de que as portas do inferno, ainda que muitas vezes pareça, elas não prevalecem contra o reino do Senhor. Então, essa é a essência da mensagem de Apocalipse. O reino das trevas, ou as portas do inferno, não prevalecem. O reino do Senhor e os seus servos, eles estão sendo bem-sucedidos nessa mensagem, em carregar essa mensagem. E aí é por isso que às vezes a gente olha para muitas figuras que tem lá e você fala assim, cara, mas o que é isso? É porque algumas vezes o livro tem ou quer trazer a experiência de mostrar os bastidores daquilo que Deus está fazendo e que geralmente a gente não vê. Então, por isso que algumas vezes o João teve muita dificuldade de conseguir expressar o que ele estava vendo, porque são os bastidores do reino celestial. Então, é como se Deus estivesse dando um gostinho para a gente do que algumas coisas já acontecem, do que acontecerá, para a gente ficar ligeiro quando a gente poder entender o momento em que nós estamos vivendo. E aí também eu acho importante dizer para você que uma coisa que é muito legal, quando a gente pensou o Cacá trouxe, né, de fazer as 7 cartas, é que o número 7 em Apocalipse, ele tem um lance de trazer a ideia de totalidade. 7 é esse lance assim, do que assim, não é só perfeito, mas é a ideia do todo. Então, mais ou menos assim, ó, eu sempre faço esse exercício, e se você quiser tentar fazer agora, também é muito importante. Quando você olha cada uma das cartas, das 7 cartas, meio que ninguém vai sair daqui dizendo assim, cara, Deus nunca falou comigo, ou Deus não falou comigo. Porque essas 7 cartas, elas representam a totalidade do que a igreja vai passar. Então, assim, talvez você está passando por uma coisa muito específica, mas se você for ler uma das 7 cartas, você vai encontrar a raiz do que você está vivendo. Porque o 7 ali não é para a igreja de Éfeso, 7 problemas que a igreja vai enfrentar, então você sempre vai se enquadrar nela. Por isso que eu gosto de dizer que, para mim, essa carta, ela é essas 7 cartas são as mais pastorais possíveis. Porque, assim, nunca sentou alguém, ou troquei uma ideia com alguém da igreja, que eu olhasse e dissesse assim, isso aqui é o problema de Esmirna. Cara, você está passando por isso. Pô, Rodrigo, cara, eu estou fazendo muita coisa, mas o meu coração está meio vazio. Eu estou meio que só fazendo e não sendo. Então você é Éfeso. Cara, sempre. Assim, é lei. Não é porque eu estou dizendo, mas é porque as 7 cartas, elas vão expressar o que você vai estar passando. Às vezes num momento, às vezes num dia, às vezes já faz anos. Mas o que é fantástico é que ninguém ouvindo as 7 mensagens, ninguém vai sair daqui dizendo, não, Deus não falou comigo, não. Não, falou, cara. Porque são 7 mensagens, assim, que vai bater na tua cara.
Geralmente é isso que essas cartas fazem. Por isso eu quero orar com você nesse momento, para a gente pedir a direção do Senhor para essa igreja de Tiatira que a gente vai ver agora, e perceber de que o problema que eles tinham lá é exatamente o mesmo problema que a gente tem hoje. Então, Pai, nós estamos aqui reunidos em torno do Senhor nesse dia que tem sido tão festivo, celebrado, pois um retiro, um acampamento do teu povo reunido é sempre um momento de grande gratificação. Primeiro, pela salvação em Cristo Jesus. Segundo, pela comunhão que nós temos aqui na nossa igreja. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado dos nossos corações, o Senhor tem feito com que as nossas vidas possam se encontrar em cada um que se encontra aqui nesse lugar. Então, não só fazer parte, mas pertencer a uma comunidade como essa, é algo que realmente inunda o nosso coração de alegria. Então, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo que o Senhor fez até aqui. E cremos ainda que o Senhor há de fazer a partir daqui também. E tudo para a glória do teu nome, Jesus. Assim nós oramos, não no nosso nome, porque não há poder algum em nós, mas no nome do grande Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém. Tá ligado que já passou a Olimpíadas? Já passou a Paralimpíadas, que teve um foco assim, uma visibilidade bem menor. Mas chegou um momento da minha vida que eu sempre faço isso. Toda vez que acontece algum campeonato grande, no caso as Olimpíadas, Paralimpíadas, quando termina, a primeira coisa que eu faço depois de um tempo é entrar no Google e colocar assim: tretas e polêmicas da pandemia, ó. Tretas e polêmicas da Olimpíadas. Cara, adoro fazer isso. Sensacional. Ver assim quem, por acaso, disputou uma medalha e depois foi pego no doping e vai ter que devolver. Teve o caso lá do terceiro lugar, né, da Rebeca Andrade, né, que estava no pódio e tal, que vai ter que dar. Aí estava todo, mas não vou devolver a medalha não. Aí falou, não, mas a medalha é minha. Aí ela no final devolveu, se você não pegou o final da história. Mas eu fiquei um pouco decepcionado assim, porque no final das contas não teve tanta treta da hora, sabe, de acompanhar essa Olimpíadas ou até mesmo a Paralimpíadas. Mas aí pesquisando sobre isso, sendo uma pessoa às vezes fútil na internet, eu descobri a história de um cara, um britânico, que lá em 2011 correu uma maratona na Inglaterra. E aí esse cara chamado Rob, ele participou de uma maratona na Inglaterra, e ele ganhou em terceiro lugar. Maratona simples, não era uma coisa tão sofisticada, mas ele ganhou em terceiro lugar. E aí, depois de um tempo, o pessoal começou a olhar para as filmagens e tal, e falou, cara, tem um percurso, uma parte do percurso ali que o Rob não aparece, cara. O que rolou com esse cara? Como é que ele chegou em terceiro? Ele levou 2 horas e 51 minutos na maratona. Mas como é que rolou, assim, de uma parte ele sumir? O pessoal começou a apertar ele, já tinha ganhado a medalha, já estava em casa, já tinha feito churrascão. E aí começaram a apertar ele. Ele falou, não, cara, teve isso. Mas falou, não, cara, mas a gente pegou toda a filmagem, a gente não te achou no percurso X. E a gente quer saber aonde que você estava. E aí, alguém sabe o que aconteceu? Ninguém é tão cultura inútil igual eu aqui, né? Só algumas aí que está tentando. O cara tinha pego um ônibus. O cara olhou e falou assim, cara, eu tô cansado. Tipo, literalmente foi isso que aconteceu. Ele estava lá e tal. Mano, por que eu vou correr na maratona? Pegou um ônibus, aí ele ficou um espação dentro do ônibus. Chegou e tal, chegou em terceiro lugar, ganhou uma medalha como se nada tivesse acontecido. Aí depois de um tempo, assim, depois você pesquisar na internet, tem foto dele escondidinho no meio da moita, assim, esperando o ônibus. Cara, é maravilhoso. Cultura inútil total, assim. No meio das árvores, assim, só a carinha dele, assim, esperando o ônibus entrando e tal. Cara, cada coisa inútil que eu gasto tempo. E aí o que rola? Cara, eu olhei para essa história e falei, que coisa curiosa. O cara se matriculou, o cara treinou, o cara aparentemente correu, o cara ganhou uma terceira medalha de terceiro lugar, voltou para casa e de repente o pessoal falou, tem alguma coisa errada com ele. Passou a vergonha, talvez vai ser expulso, não sei o que aconteceu, mas expulso da sua equipe, teve que devolver a medalha e agora sofre com a vergonha de ter sido um cara
que numa maratona pegou um ônibus para chegar mais rápido. Isso aí é muito brasileiro. Muito brasileiro. E assim, ainda que ele foi classificado e ganhou e subiu ao pódio, no final das contas olharam para ele e disseram, cara, você não correu conforme as regras. E ainda que você pareça ser um atleta e digno dessa medalha, mas ela não pertence a você. Cara, por que eu estou dizendo isso para vocês hoje? Para mim, a igreja de Tiatira, ela é um exemplo perfeito disso. Cristãos que estavam correndo essa maratona cristã, e você olhava para ele e dizia, cara, que coisa maravilhosa. Eles estão correndo, eles não estão subindo no ônibus e tentando dar uma trapaceada, um jeitinho brasileiro. Só que aí chega Jesus com essa carta dizendo assim, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. E ainda que pareça que vocês estão correndo de uma maneira vitoriosa, vocês estão colocando um monte de obstáculos e vocês vão cair se vocês continuar com eles. Então a mensagem dessa carta ela é muito forte, porque ela vai vir de encontro ao que eu e você muitas vezes fazemos. Parecemos estar felizes, cantantes e reluzentes, sei lá o quê, nessa trilha, até que o Senhor olha assim e diz, Rodrigo, cara, legal, mas assim, tem algumas coisas aí que eu vou ter que te machucar. Porque você está se machucando e se você continuar, ainda que pareça que você está chegando lá, vai dar ruim no meio do caminho. Então, assim, só para você ter uma ideia, Tiatira é uma cidade interessante, porque religiosamente ela tem ali um templo de Apolo, não tem nada assim de tão uau nessa cidade, mas o que é muito curioso é o comércio dessa cidade. O comércio dessa cidade é muito forte porque ela foi criada em torno de uma base militar, e aí meio que a galera lá se organizava em guildas ou associações. Associações, assim, acho que hoje até tem alguma coisa parecida, mas aquele tempo e essa formação é muito importante, você vai ver por que lá no meio. Que cada associação, assim, tipo, cara, o Rodrigo é o cara do artesanato. Aí tinha a minha associação, aí a minha associação da galera do artesanato. E aí cada associação geralmente tinha um santo padroeiro. Então, assim, aliás, deixa eu perguntar, sabe qual que é o santo padroeiro aqui de Curitiba? Alguém sabe? Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Pesquisei isso também para esse momento aqui. Então, meio que esse lance assim, cara, a gente tem uma protetora, alguém que está fazendo todo esse movimento espiritual por nós. E aí, essas associações que tinham aqui, também tinham o seu santo padroeiro. E aí, então, o Rodrigo, que era um artesão, ficava lá com a sua associação. Então, assim, meio que o lucro era uma parada bem dividida, havia uma justiça, havia um companheirismo, mas assim, você tem que estar dentro da associação, porque se você não estiver dentro da associação, cara, sai fora, tipo, somos os comerciantes locais e coisa e tal. Então isso é muito importante, você daqui a pouco vai entender o porquê. A igreja de Tiatira, algumas pessoas dizem, talvez foi quando Paulo pregou lá em Éfeso e uma pessoa estava ali e falou, e aí levou a mensagem, ou até mesmo Lídia, que é uma mulher que se converteu, vendedora de púrpura, imagina ela super chiquérrima, estava lá em Atos, trabalhando púrpuras e tal, e aí ouviu a mensagem de Paulo, pode ser que ela levou, mas o que também é curioso é que você não tem relatos de perseguição aqui, nessa carta. Ninguém está sendo perseguido, e a gente sabe que geralmente tem uma perseguiçãozinha, mas aqui não. Mas o que eu quero que você perceba aqui comigo é que das 7 cartas, Tiatira, ela é escrita para a cidade / igreja mais insignificante de todas. Tipo, ela é a menor de todas. Ela é menos expressiva. E isso para mim é muito interessante, porque se você olhar aí na sua Bíblia, a carta é a maior das 7. A maior carta foi escrita para a menor igreja. Para mais... Isso aqui já me diz uma coisa muito interessante de como Deus não faz distinção. De como Deus não tem uma coisa do tipo, bom, se a gente vai tratar com a igreja, as igrejas de Curitiba, vamos começar com a igreja maior da cidade. Não, mas, Senhor, tem aquela igreja pequenininha, é mesmo. Não, mas aquela lá é tão pequenininha que não tem relevância nenhuma. Não. Escreve qualquer coisa aí, anjo do Senhor. Não. Essa é um bom exemplo
de que, embora seja uma cidade e uma igreja tão pequena, tão relevância dentro das 7, é a carta mais detalhada. Porque para Deus lidar com o seu povo, não tem preferência ou distinção de idade, de gênero, de classe, de poder, de grandeza. Quando o Senhor quer falar, Ele fala com quem está ali e que tem que ser ouvido pela voz do Senhor. Então, rapidinho, vamos dar uma olhadinha nessa carta? Começa aí comigo no verso 18. O Cacá disse ontem à noite, né? Geralmente é aquela divisão clássica. Quem está tratando, o que ele vê e o que ele diz. Geralmente esse é a divisão dessas cartas. E aí, olha aí comigo, cara. E aí a gente, em nome de Jesus, no caso eu também, vou começar a despertar porque o negócio é sensacional. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Só uma nota. Cacá passou rápido, não sei se ele voltou, se Manolo falou, né? O pessoal fala assim, mas que negócio é esse de anjo? Será que é o líder? Ou será que cada igreja tem um anjo? Isso aí é uma discussão teológica, assim, de muitos anos. E a gente depois vai tentar sentar para resolver isso, né? Como se a gente fosse tudo. Mas, cara, não sei se existe um anjo para cada igreja, mas para mim aqui é um líder. É o líder local que estava ali na parada, sendo esse instrumento para a voz do Senhor. E aí, então, ele diz, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E aí eu quero que você já comece a perceber que cada carta, ela começa de uma maneira. E cada maneira vai revelando um aspecto muito interessante de Jesus. E aqui, mais uma vez, você tem essa apresentação de Jesus como sendo o Filho de Deus, olhos como chama de fogo e pés como bronze polido ou reluzente. E isso daqui se faz muito necessário da gente gastar um tempinho pensando, porque Jesus vai mudando em cada carta. E eu não sei se isso foi dito ou se você percebeu, mas geralmente a apresentação que Jesus se dá tem a ver com o problema que a igreja está sofrendo. Tipo, uma igreja que aparentemente era linda, era bela, mas assim, Jesus tem um olhar de fogo aguçado, uma coisa que penetra a alma. Pés de bronze, que é pesado, que esmaga. Para uma igreja que aparentemente está bem, mas Jesus conhece o outro lado, o bastidor dessa vida. Cara, Jesus já vem mostrando uma coisa muito interessante. Jesus, ele vai customizando a maneira dele se revelar em cada igreja. Porque cada igreja tem a sua necessidade. Então, se vocês estão vestindo uma máscara, eu sou o Jesus que tem os olhos de fogo e eu enxergo a tua alma. Então, isso aqui é maravilhoso. Porque, tipo assim, a igreja de Éfeso, a igreja que estava deixando de amar Jesus, Jesus começa como? Eu estou andando no meio de vocês. Pô, Jesus está aqui, cara, e a gente não o ama. Isso vai despertando, vai levando a igreja a entender de que quando Jesus fala, ele fala de um jeito que a gente consiga entender. Porque ele fala de uma maneira que, poxa, faz sentido o que Jesus está colocando diante de mim. A maneira como ele se revela. E aí, quando ele já começa com essa tripla descrição, dizendo o Filho de Deus, ele está dizendo, essa expressão, ela tem a ver com se igualar a Deus. O Filho de Deus é o herdeiro de todas as coisas, é a autoridade máxima sobre tudo, é aquele que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. E é uma igreja que está caminhando nesses dois sentidos, vida e morte. Então, Jesus já começa dizendo assim, o que eu vou colocar para vocês, meus caros Tiatiras, não é uma opinião, não é o líder de você, o anjo, quem quer que seja. Não, eu estou falando, eu, autoridade máxima, eu conheço vocês, então não finge assim, não é comigo. Não, é o Filho de Deus, aquele que conhece, aquele que se iguala a Deus, aquele que é Deus, mas aquele que tem autoridade máxima para chegar em você e falar assim, está vacilando. E está vacilando feio. E assim, arranca essa máscara, porque eu conheço você. Porque ele não apenas é o Filho de Deus com uma autoridade máxima, mas os seus olhos como chama de fogo. Ou literalmente o texto está dizendo, os seus olhos atiram fogo. É um negócio sinistro.
Os seus olhos atiram fogo. Ele vê a intenção do nosso coração. Ele vê a natureza do que a gente faz. A gente vê comportamento. Jesus não vê comportamento. Ele vê a essência. O porquê nós fazemos o que fazemos. Ele não vê a imagem que a gente cria. O papel social que a gente faz. Ele é aquele que tem os olhos assim. Ele enxerga a nossa alma. Ele enxerga tudo que somos, assim, aquilo que ninguém conhece, aquilo que você tenta esconder das pessoas próximas, aquilo que você também pode tentar esconder, Jesus vê. Porque os seus olhos estão atirando fogo. Então, se ele tem autoridade, se ele está vendo tudo, você fala assim, lascou. Porque os seus pés são como bronze reluzente. Ele tem um governo que estremece. Ele é inabalável, soberano em sua força e em seu poder. Então você já começa a ter um Jesus pintado aqui, bem diferente do Jesus dos evangelhos, né? Porque o Jesus dos evangelhos, ele é quase um estudante da federal meio hippie. Um negócio meio paz e amor e tal. Até Jesus, quando está lá na Galiléia, em Nazaré, ele até não fala aquela parte de Isaías 61, ou 4, ou 3, que ele fala, eu vim para trazer o juízo, porque ainda não era o tempo do juízo. Ele só fala, eu vim para anunciar as boas novas. Aí ele, intencionalmente, ele não fala a última partezinha do profeta Isaías, porque ainda era o tempo de apresentar a graça. Só que aqui, após a ressurreição e glorificado, Jesus já está diferente, cara. Então, assim, aquele Jesus meio federal, assim, já não está rolando mais. Aliás, federal é até um jeito estranho de falar, porque a federal do Jardim das Américas não é assim, não. Mas do centro ali, não vou fazer comentários aqui, porque a gente pode ganhar processo. Mas, assim, não, brincadeira, amo todos eles. Sempre pegava no Uber eles. E aí, o que é curioso é que Jesus aqui já não é mais aquela coisa meio riponga. Jesus aqui já é quem ele é mesmo. Então essa é a apresentação de Jesus. Mas por que ele se apresenta assim? E aí veja só, aquela tática, se você exerce algum poder em alguma empresa, você vai entender perfeitamente aqui o que Jesus faz, porque muita gente até faz isso, alguns outros não gostam. Sabe aquele lance de quando você tem que ter uma conversa, primeiro você fala os pontos positivos para depois descer a lenha? Cara, é exatamente o que Jesus faz aqui. E o que é mais curioso para mim e extremamente contraditório é que Jesus olha para eles e vê, cara, eu estou vendo que vocês estão progredindo espiritualmente. E ao mesmo tempo Jesus olha e diz, e eu estou vendo que vocês estão regredindo espiritualmente. Ao mesmo tempo. Então é louco, cara, essa bipolaridade, vou assim dizer, é o que a gente muitas vezes faz e eu vou te mostrar por quê. Olha só o verso 19. Primeiro é o progresso espiritual. E olha que coisa maravilhosa você imaginar Jesus olhando para você e dizendo, Rodrigo, cara, eu olho para você e eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Ainda que você se pense ser tão pequenininhos, insignificantes, daí Tiatira, a Tiatira que habita em nós. Não, Jesus não olha para mim. Não. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais, ou numa tradução melhor, você está fazendo melhor agora do que no princípio. Então, olha só que coisa linda. Cara, se Jesus chegasse para mim hoje, eu nem sei o que ele diria, mas com certeza não ia ser tanta coisa boa assim não. Porque isso aqui, amor, fé, serviço e perseverança é uma coisa que a gente fala assim, cara, que Deus nos ajude a ter experiência disso, porque geralmente essa é a tríade das cartas pastorais. Eu olho, eu vejo vocês têm fé, amor e esperança. E aí então Jesus olha para essa igreja e diz exatamente isso. Mas assim, não é num sentido, Rodrigo, eu tinha um tempo tão bom na minha vida, sabe? Eu já fui crente, assim, bem fervoroso. Não, porque assim, o amor, a fé, o serviço e perseverança, ele termina dizendo que hoje é melhor do que era antes. E geralmente quando a gente se converte, a gente vive o contrário. Você começa super animado e aí você vai só esfriando ao longo da tua jornada. E aqui é o contrário. Jesus olha para eles e diz, cara, vocês começaram bem, mas agora a fé de vocês não é uma coisa passada. A fé de vocês não é uma experiência assim, do tipo olhar para trás com saudosismo. Na minha época a igreja era melhor. Não. Eu olho para vocês e eu vejo que é maravilhoso. Porque assim,
Se você fala, cara, o que a gente precisa para ser uma igreja saudável? Fé, amor, serviço e perseverança. Então era uma igreja que estava vivendo uma realidade dessa, que enche os nossos olhos e a gente fala assim, Deus, que o Senhor nos encha disso. Porque talvez tentando dar uma classificada, fé e amor é essa coisa de dentro, mas esse serviço é para fora. Então é um movimento que a gente está crescendo dentro com Deus, mas um movimento que a gente está crescendo para fora nos relacionamentos. E mais do que isso, é perseverante, porque isso está acontecendo mesmo difícil. Porque perseverança é você continuar no gás, mesmo quando não é conveniente. Mesmo quando não é, às vezes, até mesmo prazeroso. Perseverança é você continuar buscando e crescendo e experimentando um relacionamento com Deus, mesmo quando você fala assim, caramba, está muito difícil essa fase da minha vida. Então Jesus olha para essa igreja e diz, eu vejo vocês crescendo. No entanto, porque aí sempre tem um no entanto. Verso 20. Contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E aí pega pesado, né, Jesus? Começa bem, opa! No entanto, aí você já dá aquela murchada. Vocês estão sentando na mesa com Jezabel. Uma mulher perversa. Uma mulher cujo título carrega alguém do mal, do maligno. E assim, sentar na mesa, ou permitir Jezabel sentar na mesa, é da igreja. Deixa eu lembrar, a gente não está falando de uma seita, a gente não está falando de um povo assim que se desviou. A gente está falando de um povo que até o começo da carta você fala assim, a gente precisa ser como eles. Eles estão crescendo, mas eles estão sentando na mesa com Jezabel. E aí talvez a molecada mais nova ainda não chegou lá no livro dos reis. Jezabel é uma mulher que ela basicamente é conhecida porque é como se ela tivesse ali no período dos reis, o rei Acabe, ela é a mulher do rei Acabe, que entrou nesse relacionamento com essa mulher. E o pai dessa mulher chama-se Etbaal. Então esse, tem o deus deles, que chama Baal. O pai dessa mulher se chama Etbaal, tipo uma referência clara a Baal. E essa mulher, chamada Jezabel, ela meio que institucionalizou a adoração a Baal em Israel, que era o reino do norte, porque era dividido. Então, assim, Israel é o povo do Senhor. E, embora, assim, é complexa a história, mas o reino do norte é assustador. E esse período é onde eles falaram assim, não, beleza o que Deus aí tem e tal, mas Baal é o nosso Deus. E aí essa mulher entrou então e institucionalizou isso para tornar comum. Dizendo, não, está tudo bem adorar Baal. Aliás, vamos sustentar 800 profetas de Baal com os cofres públicos. Aliás, tem um homem chamado Elias, aí um suposto profeta do Senhor. Ele é o perturbador de Israel. Por quê? Porque ele não se ajoelhou diante de Baal. Essa mulher matou muitos profetas do Senhor. Então Jezabel tomou uma conotação bíblica de perversidade. E aí então Jesus olhou para essa mulher na igreja de Tiatira, assim, literalmente ela é uma mulher lá da igreja de Tiatira, e falou assim, vocês têm uma Jezabel. Não sei, não bato o martelo dizendo que esse era o nome real dela, pode ser. Mas, o que é curioso é que Jesus então empresta esse nome, colocou esse nome para dizer, olha só o que vocês estão permitindo sentar na mesa de vocês aí na igreja de Tiatira. Então isso aqui é assustador. Primeiro porque o Senhor diz, ela se auto-intitulou uma profetisa. E ela está corrompendo vocês. E aí você fala assim, não, mas peraí, Rodrigo.
dei uma pensada aqui na membresia da Calvary, da minha igreja. Cara, acho que não tem nenhuma Jezabel lá, não. Assim, pelo menos eu acho. Tem um ou outro, assim, que às vezes eu imagino. Mas não, acho que... Cara, a grande questão aqui é que essa igreja, ela meio que começou a abrir algumas concessões, assim. Talvez começou ouvindo as ideias dessa mulher. E aí o pessoal falou, não, beleza, assim, tem o nosso pastor e tem a mensagem, tem o ensino, tem a escola dominical, tem o pequeno grupo, tem o que você quiser. Mas assim, essa mulher também, cara, essa mulher é boa, assim, ela fala de um jeito sábio e tal. Assim, porque a Jezabel aqui não é uma pessoa simples, ela tinha um papel importante, ou pelo menos foi dado um papel importante a ela nessa igreja. E aí, então, o pessoal meio que começou a fazer essa coisa assim, não, beleza, a gente tem isso que a gente acredita, mas assim, essa mulher também, ela tem uma coisa interessante. E aí, se você depois dá uma pesquisada, no meu tempo de grande pesquisador teológico, se você for pesquisar as pessoas pregando aqui sobre essa carta e sobre esse texto, basicamente todo mundo vai usar o mesmo título para essa carta. É aquela experiência da espiritualidade à la carte. Que você começa a pegar uma coisinha aqui e você fala, não, eu acredito em Jesus, mas assim... poxa, tem umas coisas aqui que eu estava vendo do budismo, por exemplo. Achei tão curioso, achei tão necessário, assim. Eu acho que dá para trazer isso. Não, mas sabe, eu estava rolando no TikTok, assim, você sabe que o meu TikTok, quando eu vou dar exemplo, é sempre coisa sinistra, né? Que o meu TikTok é uma coisa... do próprio Apocalipse. Aí, cara, não, mas você sabe assim, estava vendo lá no TikTok, um pai, uma mãe chorando, e aí, assim, sabe, na mesa, e aí o cara lendo uma carta do filho que morreu para eles. Nossa, tão bonito, assim, falando verdades tão profundas, assim, para o pai e para a mãe, e eles tão emocionados. Nossa, que coisa bonita, sabe? Eu acho que, vou falar com o Cacá, sabe que a gente não consegue também fazer os mortos escrever uma carta para ele, para a gente, que a gente queria ter um contato? Cara, a verdade é uma só. Talvez a gente não tenha uma Jezabel na igreja, mas a verdade é que existe um espírito jezabiano, sei lá o quê, e pode ser, que a todo momento entra na nossa vida. A todo momento aparece nas nossas redes, a todo momento a gente começa a ter algum tipo de contato. E o grande problema é que às vezes... Cara, deixa eu fazer só um contraponto. O Cacá sempre diz isso, a gente jamais é contra você ser o tipo de pessoa que vai separando um monte de gente boa para te ajudar na tua caminhada e de coisas bíblicas que são relevantes e importantes. Mas aqui eu acho que cabe uma coisa importante para nós, que às vezes a gente começa a criar uma espiritualidade conforme o nosso gosto pessoal, conforme aquilo que a gente mais gosta de ouvir. E não tem problema você gostar de ouvir uma coisa, uma pessoa, alguma coisa assim. Mas o problema é quando você começa a se rodear de tantas Jezabels. E aí, no final das contas, a tua religião, ela virou assim, uma mistura de tudo que existe aí. É um pouquinho disso, um pouquinho daquilo lá. E aí você continua aqui na igreja, você continua bem, você continua aparentemente crente, cantando, alegre, pregando, ensinando, orando, servindo, aonde quer que você esteja. Mas aí você olha assim para a tua vida, cara, ela é um emaranhado assim, de um monte de coisa, de todo tipo de religião. E aí a Jezabel não existe fisicamente, mas o espírito está presente. Não literalmente, mas essa coisa satânica. E assim, antes de pensar um pouco nisso, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem se auto-intitulou profetisa, conforme Jesus disse, foi ela mesma. Então eu quero, sei lá, encorajar você a sempre perceber uma coisa. Quando você estiver ouvindo pessoas que você gosta, sem problema algum, sempre veja se elas se submetem a outras pessoas, ou algum tipo de liderança. Porque geralmente grande parte das igrejas evangélicas é tudo gente de rolo,
que saiu, se autodenominou alguma coisa e abriu a sua igreja. E às vezes fala bem, e às vezes parece ser super interessante, mas sempre tome muito cuidado com gente que está meio que sozinho no ministério e às vezes é muito atrativo, porque às vezes tem uma parada meio Jezabel. Mas aí voltando aqui para a gente, veja só que coisa curiosa. A gente vai vivendo esse dilema de uma religião à la carte, onde a gente pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Não, mas isso aqui da presbiteriana, isso aqui da batista, isso aqui da pentecostal, isso aqui... Tudo bem, mas tome cuidado para não criar uma religião, para mim, meio franksteriana. Um negócio que é um pedaço de um monte de coisa e que isso, às vezes, não vai fazer bem. Porque qual que é o problema dessa religião conivente, dessa religião à la carte? Talvez você já parou para pensar qual que é o problema dela? Quando você vai criando uma espiritualidade ao teu redor de acordo com o teu gosto pessoal, se você perguntasse assim, Rodrigo, qual que é o maior problema, cara, de eu ter uma religião conforme eu gosto? Eu acho que é um. Geralmente ela nunca vai te confrontar. Geralmente ela nunca vai trazer mudança. Ela só vai reforçar o que você quer. Então, se você hoje vive uma espiritualidade que não te confronta, que não coloca o dedo no teu pecado e diz assim, não está rolando, você está fingindo não que é muito forte, mas você está vivendo uma vida meio dupla, tome muito cuidado. Se você só tem ouvido, ou se você só gosta de ensinos que massageiam o teu ego, às vezes tem um monte de sermão sobre isso, um monte de texto sobre isso, tudo bem, mas só isso também dá uma cansada. Deixa só isso lá para o hospital para mim, tá? Que eu pego um monte de gente doente, aí lá você não vai falar, o pecador miserável. Você está com Jezabel? Não, lá é outra coisa. Mas a gente aqui, como igreja, a gente também tem que tomar as porradas. A gente também tem que ser confrontado. E aí então eles abriram essa porta, deram as chaves da casa para Jezabel, Jezabel já estava sentando na mesa. E aí você fala assim, poxa, Rodrigo, mas o que está rolando aqui? Por que eles estão ouvindo ela? E aqui, cara, aqui é onde o meu coração começa a doer. Sabe por quê? Lembra que eu disse para você que existiam, assim, tudo que havia de trabalho lá era meio que por associações? O que acontece? Cada associação, como eu te disse, tem um padroeiro. Cara, você quer participar da coisa? Você vai ter que entrar na adoração do padroeiro. E aí vai rolar as confraternizações. Sabe confraternização de final de ano? Assim, só que eu espero que as tuas sejam bem diferentes dessa daqui. Porque as confraternizações aqui envolviam prostituição e idolatria. Eles tinham que comer um alimento totalmente e intencionalmente sacrificado a ídolos, numa maneira de culto, e também havia uma prostituição geral ali, todo o lance pagão sempre envolve esse lance da prostituição, é simplesmente absurdo. Então aí pensa comigo, o Rodrigo está na associação do Uber, o Antigo Egito, mais ou menos, que esses dias eu saí de novo. Rodrigo, você quer... Cara, você precisa de... Não, preciso. Cara, você quer continuar assim? Pô, beleza, né? Para fechar o cartão e tal, da sobrinha e tal. Cara, então é o seguinte, a gente tem a nossa associação, tem um padroeiro, e assim, toda sexta-noite a gente se reúne. E aí a gente faz uma confraternização. O Rodrigo chega lá, e aí o que está rolando? Cara, sexo total, assim, prostituição total, rolando solta, comida em forma de culto literal para os ídolos. E aí eu olho para aquilo e falo assim, cara, eu não posso viver, isso aqui não faz parte do que eu acredito. Não dá para eu experimentar viver aqui nessa associação. Ah, não, então você está dizendo que você não vai ter o padroeiro? Não, não vou. Ah, cara, então assim, morra aí fora de fome, porque aqui você não vai trabalhar com a gente. Então, a questão aqui não é simples. Se o cara que tinha uma única coisa que ele sabia fazer, porque não tinha YouTube na época, você aprendeu um monte de coisa, ou ele se prostrava ao padroeiro e participava da associação, ou ele ia morrer de fome. Cara, ou você conta aquela mentirinha lá na tua empresa e dá uma...
ou você vai ser desligado, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Ou você se submete a isso que vai contra os teus valores, ou assim, sinto muito. A galera estava morrendo de fome. O pessoal tinha família para sustentar. Não era só uma coisa. Ou você se deitava na prostituição, comia a comida dos ídolos, ou você estava desempregado, passando fome num tempo muito pior que o nosso, e você não sabe o que fazer com a tua família. Isso aqui começou a gerar uma crise no coração dessa igreja. Rodrigo, e agora, cara? O meu patrão, sei lá, não é mais patrão que fala, CEO, qualquer coisa assim, chegou para mim e falou para eu fazer uma coisa, cara, mas assim, tá errado, eu não posso fazer, vai contra o que eu acredito. Mas, cara, se eu não fizer, assim, eu vou ser desligado. O Rodrigo ia falar assim, cara, essa é a decisão mais difícil que você pode tomar, eu não posso tomar por você, mas assim, como bom brasileiro, meia mentira tá valendo. Não, lógico que não. Eu ia falar assim, cara, não dá. Se vai contra a tua consciência, como é que você vai nisso? Beleza, palavra dura. Aí o irmão ia voltar para a igreja e falar, o pastor falou para não mentir não. E aí você vai começar a procurar alguém que vai concordar com o contrário do que o pastor falou. Jezabel está lá. O pessoal chegava para Jezabel e Jezabel falava assim, cara, não tem problema nenhum. Você precisa comer, a sua família precisa comer, vocês têm conta para pagar, o boleto está chegando. Pode participar da associação, pode se deitar com tudo que você quiser lá, pode comer tudo porque tá tranquilo. E aí esse é o grande problema dessa igreja. Por um lado, havia aqueles que diziam, grosseiramente, a gente prefere passar fome, e existia o outro lado que dizia, não tem problema nenhum se deitar com os ídolos para você ter uma boa vida. Cara, isso aqui é uma baita de uma encruzilhada de lascar com qualquer um. Como é que eu vou dizer para alguém, ou pelo menos orientar, dizendo assim, não se prostre diante daquilo, mas é o meu sustento. E aí que a gente começa a entender alguma coisa. Não faz sentido nenhum você ser obediente quando as consequências são tão terríveis assim. Mas esse é um texto que olha para mim e para você, e ele está dizendo que não faz sentido nenhum, às vezes, algumas decisões que a gente vai ter que fazer por causa da nossa fé. Mas nem tudo precisa fazer sentido. Porque o que importa não é o sentido, mas é a gente viver numa obediência santa ao nome do Senhor. Então veja que isso aqui é muito complicado. E aí, diante de tudo isso, era uma igreja que estava então crescendo, mas participando das coisas tensas, das associações e nessa experiência de Jezabel. Então veja que o grande problema que a gente tem diante de tudo isso é a gente vai crescendo. A gente cresce espiritualmente. De alguma maneira a gente pode olhar e dizer, cara, um pouquinho mais maduro do que o ano passado. Mas a nossa tendência natural é muitas vezes a gente crescer numa área, mas continuar mantendo alguns pecados de estimação. Alguns pecados que a gente fala assim, não, mas isso aqui é necessário para que eu não perca o meu emprego. Não, assim, não, Jesus não mexe nisso. Isso aqui, não, ninguém pode saber porque isso daqui... Eu dependo disso, eu preciso disso. Eu sei que é errado, mas assim, cara, você quer que eu passe fome? As fomes da vida? Você quer que eu seja privado de alguns prazeres? Então isso aqui é muito difícil. Porque a verdade é que todo mundo é culpado diante disso. Todo mundo aqui está crescendo em alguma coisa e se matando com outras que a gente insiste em segurar, em manter. E a gente consegue esconder bem. É curioso. Já pensou naquele caso, né, quando os israelitas estão com sede lá no deserto, e aí o Moisés, o Senhor fala para a rocha, o Moisés já está loucão da vida, como sempre foi, e é descrito como o mais manso da Bíblia, então isso é um grande incentivo para a gente. E ele pega e desce a paulada na rocha, e aí sai água da rocha para matar a sede do povo do Senhor. Só que ao mesmo tempo em que isso acontece, o Senhor logo vem e fala assim, cara, mas você é complicado, né, Moisés? Mano, não vai entrar na terra mais não.
Veja só que coisa curiosa. Deus não privou de saciar o seu povo, mesmo com Moisés, um líder vacilante. Porque Deus ama o seu povo, mas teve consequências contra Moisés, dizendo, cara, agora vai dar ruim para você. É por isso que às vezes Deus não mata a gente. Por isso que eu estou conseguindo falar aqui sem ter morrido, pelo menos até agora, de Deus lançar um fogo para falar assim, cara, você está falando o que para esse povo? Você está falando de coisa que você sabe claramente que está aí no teu coração e você está com Jezabel sentado em várias áreas. Mas é porque Deus ama demais a gente. É por isso que ainda que a gente vá sentando com Jezabel, Ele vai dizendo, vem, sai daí, arranca essa mulher daí, senão o negócio vai dar ruim. E aí é por isso que Ele vai na parte final do nosso texto. Porque Ele se apresenta ao que Ele vê e agora veja o que Ele diz. Olha o verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Cara, isso aqui é tão magnífico, assim que a gente às vezes passa rápido, né? Dê-lhe tempo. Jesus falando, eu dei tempo para ela se arrepender. Eles sabem como tem que viver, eles sabem que estão errados, mas assim, eu estou dando tempo, eu estou suportando essa graça que espera. Mas assim, eu já estou ficando angustiado, porque eu não estou aguentando mais. Eu estou dando tempo, eu sou um Deus paciente, longânimo, mas eu não estou aguentando mais. Por isso, olha aqui, uma série gradativa de disciplina do Senhor. Eu vou dar uma doença, por isso eu vou fazer adoecê-la. Essa é a primeira fase. Segunda fase, trarei sofrimento, o grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então, eu vou dar uma doencinha aí, só um negocinho para dar uma ligada, um sofrimento, mas também, se for preciso, matarei os filhos dessa mulher. Matarei todos aqueles que seguem essa mulher. Não é filhos literais. Todos aqueles que estão sentando na mesa com Jezabel, ainda que estão crescendo num relacionamento comigo. Eu não suporto o pecado. Eu não amo o pecado. Então veja como Deus está fazendo uma intervenção, dizendo aqui, cara, eu vou usar coisas físicas para tentar despertar essa mulher, porque só ficar falando por meio de um sermão de domingo, entre aspas, não está adiantando. Então assim, deixa eu mostrar fisicamente. Rodrigo, então você quer dizer que esse texto assim, se alguém está sofrendo por alguma enfermidade é porque fez alguma coisa que Deus está chamando a atenção? Cara, como diria o Rodrigo Amarante, não, porque nem sempre. Mas assim, às vezes, do fundo da minha alma, eu acho que esse é um caso muito raro, muito específico. Então você não deve jamais chegar no hospital e falar assim, o que você fez aqui para ter sofrido um acidente de moto? Cara, nunca faça isso, ou ter um câncer, um diagnóstico. Cara, não tem nada a ver. O mundo é disfuncional, a gente vive uma coisa que não era para ter vivido e que existe por conta do pecado. Mas em alguns momentos assim, cara, que você não tem que ficar louco pensando ou tentando entender, às vezes Deus vai usar algumas consequências de pecados e decisões que você tomou para dizer, vamos ver se pelo menos esse espinho na carne dá uma diminuída aí no teu ego. Ou te desperta para aquilo que realmente é importante, até porque no hospital é o ambiente da grande fragilidade. O ambiente do hospital, se você fala assim, esse negócio aqui que eu não sei o nome, se você orar por ele, ele vai fazer você se recuperar bem. A pessoa ora na hora, porque as pessoas estão diante da fragilidade da vida. Então o que Jesus está falando aqui cara, eu vou mostrar que vocês são pó, para ver se assim vocês se despertam. Olha o verso 23. Então todas as igrejas saberão. Então, através de um sofrimento específico, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Veja só, o que é interessante de perceber aqui é Jesus falando assim, eu vou fazer essas etapas, doença, sofrimento, morte, e aí todas as igrejas então vai ver, poxa, com Deus a gente não pode brincar. E ainda mais, eu vou retribuir, ou no caso eu retribuo a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então, veja uma coisa muito interessante aqui nessa partezinha final.
O que Jesus está falando aqui não é no sentido assim, se eu for bom, então assim, eu vou para o céu, se eu for mal, então Deus me odeia, eu vou para o inferno. Não, não é isso. O que Jesus está colocando aqui é o seguinte: eu avisei essa mulher, eu vou mandar uma doença, nossa, é tão forte falar assim, né? Eu vou mandar um sofrimento, eu vou trazer a morte, mas assim, eu ainda sou um Deus que eu estou esperando. Eu estou esperando uma resposta dessa mulher. O que eu quero dizer para você? Deus nunca age precipitadamente. Ele nunca age de uma maneira que ele não ofereceu uma oportunidade antes. Cara, Deus odeia a morte do homem. Deus não tem prazer na morte de homem algum. Mas ele quer que todos venham e se arrependam. Agora, o grande problema é que os céus, a igreja, todo mundo está clamando: venham todos que têm fome e sede de justiça. Mas eles não querem, grande parte não quer entrar nesse reino de justiça. Então é curioso perceber que o que condena... Opa, caiu o meu negocinho. O que condena uma pessoa ao juízo de Deus não são os seus pecados, mas o fato dela negligenciar ou não querer abraçar a graça e o amor de Jesus. Isso é o que leva pessoas para o inferno. Não abraçar a graça de Jesus que convida todos para vir. Então veja que é isso que acontece. Jesus olhando para eles dizendo: venham, ainda que você está quase na morte, na doença, sofrimento, ainda que está tudo, só venham. Venham porque aqui vocês encontrarão vida. Mas às vezes a gente prefere ficar guardando os pecados de estimação. Às vezes a gente prefere ficar fingindo que eles não estão lá. E aí então Jesus está dizendo para você nessa noite: solte eles. Desça do ônibus. Não pegue ônibus não nessa maratona. Cansa. Mas vale a pena continuar andando, ainda que cansados e num ritmo mais lento. Verso 24, para correr não vai dar tempo. Aos demais que estão em Tiatira, tinha uma galera ainda lá. A vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que ele venha. Cara, é muito massa. Porque você pode falar: não, mas todo mundo senta na mesa com Jezabel. Todo mundo participa da associação. E se envolve com a idolatria, com toda a imoralidade sexual. Aí Jesus fala: não. Não, porque nem sempre. Não, teve um povo, teve um pessoal que não deu espaço. Não deixou Jezabel sentar. E sabe o que eu acho mais legal? Diferente de hoje, eu acho que não tinha outra igreja para ir. Porque era um negócio assim, muito... 95 foi escrito isso aqui. Então assim, não tinha outra igreja, não tinha igreja do Apocalipse de Tiatira 2, ou renovada, ou sei lá o que. Não, eu acho que não tinha. Então, cara, era só aquilo ali. Então é maravilhoso ver que tinha gente que olhava e falava assim: o pessoal não... Parece que eu vi lá o ministro do louvor. Não vou usar referente de louvor, nem ministro, nem ninguém. Senão a gente associa. Desculpa, Doug. Cara, parece que a Calvary não tem nenhum ministério que eu possa citar aqui de exemplo, cara. Todo mundo que eu estou pensando tem alguma coisa. Não, eu vi o fulaninho lá. O fulaninho sempre é bom, que não cai ninguém. Lá e tal. E aí tava, cara, veja que coisa interessante. Tinha uma galera que se sustentava ainda. E aí o que Jesus diz? Eu estou dizendo para vocês o seguinte: apegue-se com firmeza ao que vocês têm. Porque você não precisa descobrir os segredos, os profundos segredos de Satanás. Não, mas eu não quero conhecer, mas tem um monte de gente vendendo tudo assim. Eu descobri agora um jeito de enxergar a Bíblia. Toma cuidado. Porque tudo feito para você comprar curso aí, coisa esquisita, e aí você vai aprender um monte de coisa zicada, zoada, que sempre tem uma proposta de novidade, é o que estava rolando aqui. O que ele diz? Não, você só tem que se apegar ao que você tem. O que você tem? A palavra. Você tem a palavra inspirada, você tem exemplos do passado, você tem um monte de gente boa para você se apegar. Então, assim, continua nisso, não precisa ter coisa assim. Tá, mas até quando? Até quando eu tenho que me apegar? Veja só, não é daqui um mês, mas até que eu venha.
até que de alguma maneira a gente se encontre com Jesus. E aí como ele termina? E aquele que vencer e fizer a minha vontade, ou fizer as minhas obras, até o fim darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro, e eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Jesus está falando, eu vou compartilhar com vocês a minha autoridade. Não precisa de uma coisa mirabolante, é só a minha autoridade. Verso 28, para finalizar. Também lhe darei a estrela da manhã. Estrela da manhã aqui era uma referência a um símbolo de Vênus, que era o símbolo da vitória. Então era uma coisa bem cultura dessa época. E aí Jesus, no final de Apocalipse, lá 22, 26, vai dizer que ele é a estrela da manhã. Então o que Jesus está falando é o quê? Cara, eu sei que está tenso, eu sei que está difícil, eu sei que tem muitas Jezabels, muita mesa, muitas associações, mas assim, eu sou a garantia da vitória. Estar comigo é saber que nós estamos trilhando um caminho da vitória. E eu espero que muito figuradamente, ainda que a gente tenha que sair das associações e passar necessidade, ele é a nossa vitória. E ele caminha essa caminhada conosco. Por isso que ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que consegue ouvir. E eu não sei se todo mundo aqui consegue ouvir, mas você precisa ouvir essa mensagem. Então eu quero falar com você nessa noite, na verdade, Tiatira nessa noite é uma carta que vem falar para a gente o seguinte: talvez você tenha buscado certo, mas dando brecha para aquilo que é errado. Você está buscando o que é certo, mas também dando brecha para aquilo que é errado. E assim, a gente não vê, mas o Senhor olha para a gente com um olhar atirando fogo e diz, eu estou vendo. E a coisa boa nessa noite é que não é uma mensagem que pode terminar num tom de, meu Deus, o que faremos? Vamos ser todos condenados. Mas ainda nós estamos nesse período da graça. Então o que eu convido você nessa noite, ou pelo menos o que Tiatira convida a gente nessa noite, é aprender a apegar-se àquilo que a gente já tem. Apegar-se ao que a gente já tem, se aprofundar naquilo que a gente já tem, porque o que a gente precisa a gente já tem, já existe graça, já existe Bíblia, já ensina, já existe tudo que a gente precisa. A gente só precisa desfrutar disso. E veja como todas as cartas pastorais, elas geralmente têm sempre esse dom. Você já tem o que precisa, então por que vocês estão procurando lá fora? E aí eu tenho uma última questão. Por que a gente às vezes procura lá fora? É porque a gente cansa. E a gente cansa e é nesse cansaço que a gente às vezes começa a pegar uns ônibus para essa maratona. Não, já corri bastante, Rodrigo. Agora, cara, vou só pegar um ônibus aqui e cruzar a linha de chegada. E eu quero convidar você, junto comigo nessa noite, a descer do ônibus. Do ônibus daquilo que de alguma maneira tem te impedido de ter uma experiência plena com o Senhor, aqueles pecados de estimação, aquilo que você consegue guardar por anos, esconder até da sua esposa, esconder dos seus filhos, da sua igreja, dos seus amigos. Mas eu tenho que dizer para você que você não consegue esconder de Deus. E isso não é para acabar com o teu prazer ou te desestimular. Mas existe uma vida muito maior e mais profunda e mais sensível quando a gente começa a abandonar esses pecados que estão lá criando crosta já na nossa alma. Por isso eu quero orar com você nesse momento. Vamos colocar em pé para a gente orar e fechar esse tempinho?